20 pontos, ela é a pernada mais forte do dia. É sempre a pernada 3. E como a gente sabe que está na pernada 3? Muito simples, porque a perna do choque sempre vai ser a 1. Quando o preço volta a descansar, é a perna 2. E daí a gente sabe que depois dos descansos vai vir a perna 3. O descanso é o nosso pullback. Então a gente sempre vai operar depois que aconteceu o choque, vai vir um pullback, aí é a nossa operação. A sua entrada. E aí a gente vai falar tipos de pullback que é muito forte. Só que você vai ver que nessa pernada 3, o pullback ou vai ser na 20, ou na VWAP, ou na linha do choque aqui, ó, que é a order block, que foi o que o mercado fez hoje. Pode ser na 50, mas quando acontece o choque, a 50 está um pouco mais longe. Aí é um pullback mais fundo. Pode falar, Daisy. A perna 4 é o ABC. Nas regras de Elliott, o que acontece? Se a perna 2 for simples, o que é a perna 2 simples? É uma reta só. Se a perna 2 for simples, a 4 vai ser complexa. O que é uma perna complexa? Isso aqui. Ou mais. Eu estou fazendo aqui só a ABC, mas às vezes pode ter mais e etc. Se a perna 2 aqui for complexa, for em ABC, a 4 vai ser simples. Pela regra de Elliott é isso, entendeu? Funciona. Igualzinho. Então até aqui, vocês entenderam o que é tendência de alta, tendência de baixa, topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes, e quando ocorre o choque, certo? Tá. Depois do choque, a gente precisa do boss. O que é o boss? O boss é a nossa confirmação de que não foi um falso rompimento. Não tem muito falso rompimento? Ronaldo, o que acontece no falso rompimento? Exatamente isso aqui, ó. Eita, peraí. Negócio. Vem pra cá, filho. Ai, Jesus Cristo. Agora vai. Aqui. Ó. Não. Tá tudo bem. Então, os falsos rompimentos. Às vezes o preço está lateral aqui, ó. Certo? Fazendo topo do fundo lateral. Aí ele vem aqui, captura uma liquidez e volta para baixo. Certo? O que é isso aqui? É o falso rompimento. Que ele vai lá para capturar a liquidez das pessoas que venderam aqui achando que ele ia fazer outro topo e voltar. E das pessoas que compraram quando ele rompeu e ele foi embora. Então, e achando que ele ia embora. Ele volta a capturar a liquidez. Então, como a gente vai saber se o rompimento é real? Quando o preço fizer um choque, aqui é o choque. Quando o preço fizer o choque aqui, ó, vou colocar só o C. Quando o preço fizer o choque, depois do renco do choque, vai vir o boss. Vai ter pelo menos mais um renco confirmando. Se tiver 2 ou 3 é melhor ainda, mas pelo menos um tem que ter. Depois que rompeu, fechou um rompendo, ótimo, é o nosso choque. Tem que ter mais um ou mais 2 rencos para ser o boss, que é a confirmação de que rompeu, tá? E depois a gente vai ver que esse boss sempre vai vir acompanhado de muita coisa no Times in Trades. Então, se ele fez um boss para baixo, se é de venda, o choque fez o boss aqui, vocês vão ver que no Times in Trades vai ficar vermelho, 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 vermelho. O que é isso? É a confirmação. Se ele faz um choque aqui, ó, para aqui, e não tem o Times in Trades confirmando,
e não tem um renco a mais, a gente não vai esperar o pullback. Por quê? Foi um rompimento falso. Ele vai voltar e não vai fazer o pullback. Então agora a gente nunca mais vai cair em um rompimento falso. Porque toda vez que tiver um rompimento, a gente vai esperar o gráfico confirmar esse rompimento com entrada do fluxo. Entrou a entrada do fluxo, excelente. A gente tem o nosso choque e o nosso boss. A gente não vai pensar em pullback antes de ter o choque e o boss. Então, primeiro, o que a gente vai querer? Primeira coisa, saber se o mercado está em alta ou em baixa. Primeira coisa. Estrutura de alta, beleza. Quando tiver um choque, eu vou começar a prestar mais atenção no gráfico. Opa, aconteceu um choque aqui, ó. O gráfico estava vindo em estrutura de alta aqui. Vou fazer um gráfico mais feinho, porque gráfico só bonito não adianta. Ó, ele estava vindo numa estrutura de alta aqui. Aí ele veio, fez um fundo bom, um fundo válido e fez o choque. Opa, teve o choque. Primeira coisa que eu preciso. Segunda coisa, olha no fluxo. Esse rompimento, ele fez o choque, fechou um candle, fechou mais 2 candles aqui. Tem o meu boss. Entrou times em trades. Agora só falta uma coisa, o que? O pullback. Só falta o pullback para a gente entrar na operação. Às vezes eu fico 3 horas esperando isso acontecer. Só que quando acontece, não tem erro, não tem erro, não tem erro. Então fez o choque, fez o boss. O que a gente vai esperar? 2 coisas. Se o boss não for muito longo, o nosso pullback vai ser exatamente aqui, ó, na mesma linha do choque. E foi exatamente isso que aconteceu hoje, só que numa tendência de alta, né? O preço vem aqui na linha do rompimento, testa e entra. Fluxo, fica tudo vermelho. O negócio fica tudo vermelho e aí você sabe que é a hora de operar vendido. Por quê? Ele rompeu, ele falou, vou descer. Confirmou que vai descer. Voltou a fazer o pullback para testar a área rompida, não voltou para dentro da área rompida e voltou a descer com os players grandes batendo. Essa é a hora que a gente vai entrar e esperar o gráfico pagar 15, 20 pontos. Ah, mas não está com tendência, está lateral. Beleza, o preço está lateral aqui. Lateral, 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 lateral. O que a gente tem aqui? A gente sabe que o preço está lateral, a gente tem aqui uma lateralização, perfeito? Quando o preço rompe essa lateralização, aqui é o nosso último topo, tá vendo? Quando o preço rompe essa lateralização aqui, o que a gente espera? Esse foi o choque. O boss, que é a confirmação, ele vem testar a lateralização para a gente entrar comprado. É isso. A gente não opera enquanto o preço não fizer isso. Ficar operando aqui dentro aqui é tomar stop. Vamos esperar 1, 2, 3 horas o preço romper a lateralização, voltar a testar e nos dar o sinal claro aqui que ele vai subir. Como que é o sinal claro? Muito fluxo, muita agressão, muito volume, tudo para compra. A gente não tem dúvida que ele vai subir. Ronaldo, não peguei essa entrada aqui porque ela foi muito rápida. O que eu vou esperar? O preço voltar na média de 20, fazer um pullback. Voltar na média de 50, fazer um pullback. Voltar na VWAP, fazer um pullback. Normalmente, isso aqui, ó, já está passando aqui uma VWAP, uma média de 20, uma média de 8. Só que a gente não opera só média de 8. Tem que estar média de 8 com a lateralização. Ou média de 20, ou VWAP. Ah, Ronaldo, o preço tinha lateralização aqui. O preço rompeu, não voltou a testar porque o boss foi muito forte, mas aqui na frente ele fez um ABC aqui e voltou na média de 20. E depois que ele bateu na média de 20, entrou fluxo, entrou agressão, entrou tudo. É a compra. Aconteceu isso hoje. Ele fez, depois eu vou mostrar, ele fez um pullback no rompimento da lateralização e depois ele fez outro pullback no 20, na média de 20. Entendeu? Só que o pullback da média de 20, ele já estava entrando na pernada 5. E daí a pernada 5 é mais fraca, então ele pagou mais 10 pontos só na pernada 5. Isso foi logo depois da notícia, tá? Antes da notícia, eu não fiz absolutamente nada. Isso é uma regra minha. Antes da notícia, eu não faço nada. Quando é notícia muito forte, igual o perro. Entendeu?
Daisy, você conseguiu entender essa parte do choque mais boss? Tá, pode falar. Sim. Esse aqui não pode passar a linha de. Essa linha aqui, ó. Esse da média de 20. Ele. Esse aqui? Esse? Então, esse aqui é o pullback no choque, né? Não era a lateralização, no choque. Ele pode ser sim um pouquinho mais profundo, só que o que a gente tem que prestar muita atenção. O pullback nunca pode vir com volume e com força grande. O pullback é respiro do mercado. A força do mercado tá, nesse caso aqui, está na venda, não está mais na compra. Ele não pode voltar com força. Ah, voltou com força, rompeu a 20, foi parar lá na 50. Ah, eu não pego. Eu espero porque lá na frente ele vai me dar outro. A Glaucio não pega um monte de entrada? Às vezes ela só vai marcando o gráfico. Deu uma entrada aqui, deu uma entrada aqui, deu uma entrada aqui. Que é só o preço. Pegou a tendência, aí ele volta na 20, volta na 20, volta na 20. A gente precisa de uma entrada só no dia. Uma só. Se a gente não tomar loss antes, a gente precisa de uma entrada de 5, 10 pontos. A gente coloca 10 contratos, uma entrada com 5 pontos, são R$ 500 por dia. Ah, quero fazer mais. Coloca 20 contratos. R$ 1.000 por dia. Quando você tem uma assertividade muito boa, é normal você aumentar contrato. É normal. Por quê? Se você está lendo o mercado, está tendo uma assertividade. Ah, é normal ter loss? Todo mundo tem loss. Não tem como, todo mundo tem loss. Mas eu estou tendo muito mais ganho que loss. E os meus loss são curtos. Por quê? O nosso loss é depois do pullback. Se o preço perdeu o pullback, a gente não quer mais saber dele. Então nossos loss são de 3,5 pontos a 5 pontos, 6 pontos no máximo. E toda operação nossa a gente vai para pegar 10, 15 pontos. Então a gente pode ter até 3 loss na semana. Se a gente pegar uma, duas operações boas, a gente paga a semana inteira. Entendeu? Eu tirei sua dúvida, Daisy? Depois a gente vai ver alguns exemplos no gráfico, vocês vão ver que faz muito sentido isso da força do pullback. Uhum. Uhum. E o teste no rompimento, né? É. Ó. Faz bandeira, triângulo, isso. Olha isso aqui ó, daí uma coisa muito legal, que ajuda muito a gente ver, é marcador de topos e fundos. A gente precisa usar, só que a gente precisa saber usar o marcador de topos e fundos. No 4R, é legal a gente usar o marcador de topos e fundos, aqui ó, no período 3, no 4R, tá? No 4R, é legal a gente usar o detector de topos e fundos